Eu quero saudar todos na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Por gentileza, pode ficar à vontade, se assente. Graças a Deus por mais essa oportunidade. É muito bom poder estar aqui novamente. É como o Kaique já falou, eu congreguei aqui, eu acho que uns 3 anos na Novic. Participei desde quando era na rua ID Park, né? ID Park. E pude ter o privilégio de ver essa igreja se desenvolver, crescer, estar aqui. E continua se desenvolvendo. Cada vez que eu venho aqui eu me surpreendo, porque mais importante do que angariar, do que mais pessoas chegarem, é fazer com que as pessoas que já estavam permaneçam em Cristo. Tão importante quanto entrar é permanecer. E eu fico muito feliz em ver o Henrique, ver a Giovana, ver a Kayala, todos vocês que estão aqui, que estão desempenhando os dons que Deus tem dado para vocês, o Wesley, amém? Enfim, todos vocês. E eu quero agradecer ao Márcio pela confiança, por ter me indicado, né? O Kaique pela confiança, pela credibilidade, viu? Deus abençoe vocês. Eu espero poder compartilhar algo que possa fazer sentido a vocês e possa ajudar a cada um de vocês, amém? Então vamos lá, vamos falar sobre esse tema. É a primeira vez que esse tema suicídio e, enfim, tudo que vem por meio dele chegou mais fortemente à minha vida foi quando eu tive a experiência de um amigo meu mandar mensagem para mim, quando eu tinha 15 anos, nós tínhamos 15 anos, e ele falou que ele tinha subido de madrugada na laje da casa dele com uma faca, tentando se matar. Só que ele não conseguiu, ele não ganhou forças para isso. Mas ele foi o tipo de pessoa que se automutilava depois de uns tempos. Tive também uma amiga que ela tentou o suicídio por 2 vezes, ingerindo comprimidos de forma excessiva, tentando tirar sua própria vida. E são esses relatos fortes. Eu não vou ficar aqui falando de forma excessiva sobre isso, mas vocês entendem que isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Possa ser que a gente tenha a falsa sensação de que isso não é tão assim, né? A gente não precisa de um mês inteiro. Será que a gente não precisa de um mês inteiro, um setembro amarelo, para falar sobre conscientização e prevenção do suicídio? Sabe por que às vezes a gente tem essa falsa sensação de que não precisa? Porque quando a gente olha para o lado, olha para as redes sociais, muitas vezes, parece que está todo mundo bem. Está todo mundo bem. Você vê lá no Instagram, no Face, o casamento, o namoro de todo mundo está perfeito. Não tem brigas, só tem presentes. Todo mundo está fazendo uma viagem, está todo mundo na academia, todo mundo emagreceu 10 quilos esse mês. Todo mundo. Ou seja, é o mundo da vitrine. Só que muitas vezes aquilo que os nossos olhos veem nas redes nem sempre representa a realidade. Muitas das vezes é por isso que tem o tal meme, né? E fora das redes, como que você tá? E fora dos stories, como que tá a sua vida, né? Por quê? No story tá todo mundo bem. E eu fui convidado em alguns lugares para falar sobre isso. Na minha própria empresa, eu fui convidado para falar sobre esse tema que eu julgo muito importante. E eu quero convidar você a fazer uma leitura comigo em um dos casos que mais representa esse momento, que é 1 Reis, capítulo de número 19, um texto muito conhecido pela igreja. Eu acho que você que veio aqui já até conhece a história de Elias. 1 Reis, capítulo de número 19, nós vamos ler a partir do versículo 4,
Em seguida, a gente vai fazer algumas considerações sobre esse texto. Amém? 1 Reis, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 4. Vou aproveitar e ler aqui, que é melhor, né? Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Só até aqui, amém? Peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta. Falar sobre depressão, suicídio, não é algo muito confortável de se falar. Eu mesmo aqui estou um pouco tentando equilibrar aqui o clima, porque se você fala sobre isso, eu já falei algumas vezes na minha empresa, algumas pessoas começam a chorar. Se você vai num funeral de alguém que morreu de qualquer outra coisa, já é um clima triste. Agora, quando você vai num funeral de alguém que tirou a sua própria vida, é um clima pior ainda. Parece que é tudo diferente quando o assunto é a pessoa extinguir-se a si mesma, tirar a sua própria vida. Por quê? Porque a ideia de você autodestruir-se, ela é totalmente oposta ao seu instinto mais forte. Qual que é o seu instinto mais forte? O instinto de sobrevivência. Se você coloca a mão no fogo, sua ação imediata é: meu Deus. Se você sente alguma dor, você vai fazer de tudo para sair daquela dor. Mas por que será que a pessoa, muitas das vezes, ela sente alívio quando ela se automutila? Algumas. Por que será que algumas entendem que é melhor não ser do que estar sendo da forma que ela está sendo? É melhor abrir mão da própria vida do que continuar existindo dessa forma. E é interessante que a faixa etária que mais tem a prevalência em suicídio
é a juventude, de 15 a 30 anos. Na adolescência, a gente tem a tendência de tornar eterno em nossa mente aquilo que é temporal. Por exemplo, um romance, um namoro que você tem e de repente acaba, você acha que vai ser sempre assim. Essa dor vai ficar, e aí você nunca mais vai encontrar outra pessoa, nunca mais vai ser feliz. Ou então uma traição de um amigo, ou então o bullying que fazem com a pessoa na escola, ela acredita, ela se auto vê dessa forma, tipo, eu sou isso mesmo, eu sou um idiota. Eu não sou inteligente, eu não sou isso, eu não sou... Vai se colocando, se rotulando de coisas. Por quê? Porque ela não sabe qual é a sua própria identidade. Não sabe quem ela é, sua personalidade. De tal modo que quem não sabe quem é, qualquer título que lhe dão, ela acaba aceitando. É isso que é autoconceito, isso que é autoestima. Autoestima é a definição de si mesmo. Se você não sabe quem você é, as palavras negativas que você recebe do seu pai, dos seus amigos ou de alguns colegas, você vai aceitar, você não sabe quem você é. Agora, se você passou a se conhecer, passou a se autovasculhar e saber quem você é, não importa o que as pessoas dizem de você, você sabe quem você é. Você sabe os seus dons, suas forças, suas fraquezas. Você sabe que você é importante. Você sabe que você é amado. De tal modo que quem sabe de si mesmo, não importa o julgamento alheio. Mas olha que interessante. Elias, ele não foi um homem qualquer. Ele não foi assim... Ele foi um dos grandes profetas que pisaram nessa terra. Um dos grandes. Ele foi o cara que fez fogo cair do céu para pegar a oferta que ele tinha feito. Ele foi o cara que enfrentou 450 profetas de Baal. Ele é o cara que falou assim, olha, segundo a presença do Senhor que eu estou, não haverá chuva nem orvalho sobre a terra. E parou de chover por mais de 3 anos a terra. Só que, olha que coisa curiosa. Se você pega esse texto, capítulo 19, olha só que interessante, o versículo de número 1. Tem como colocar aí na tela? 19, versículo 1. Olha só que interessante. Quando ele humilhou os profetas de Baal e expôs ele à vergonha, Jezabel, que era sacerdotisa desse deus chamado Baal, que era o deus da chuva, junto com o seu pai Azera, olha o que acontece. Acabe, ele diz assim, fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Agora você entende o peso de uma mulher na vida de um homem, né? O cara enfrentou 450 profetas. Uma mulher disse assim, presta atenção se a sua cabeça vai estar no lugar amanhã. O cara entrou em depressão. Ou seja, ele ouviu aquilo, e o que a Bíblia vai dizer no verso 4? Que ele foi para o deserto e ele se escondeu. Ele estava com medo. Presta atenção, olha só o sintoma de depressão, o sintoma de questões emocionais entrando aí.
ele se isolou, ele não tinha mais forças para viver a sua vida, desempenhar-se, socializar-se, de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Ele fez o quê? Foi para o deserto, foi para a caverna, ele se fechou do mundo. Talvez essa é a realidade de um amigo seu ou de você, que de repente, muitas vezes estava aqui na igreja, pregava, cantava, estava com jovens, e de repente começou a sentar lá no fundo, depois não vem mais, não frequenta mais. Você ia para o futebol, não vai mais, para o judô, para o inglês, para a escola, para a faculdade, não vai mais, não tem mais força, não tem mais pique, disposição para mais nada. Ou então, não tem mais prazer. Isso é uma das coisas que caracteriza uma pessoa que está entrando em uma fase de tristeza. Não precisa nem rotular como depressão, que depressão depende de preenchimento de vários critérios, mas é uma das coisas, você se auto-isolar, você se isolar. Olha só que interessante, ele diz assim, versículo 4, olha só: ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, foi sentar-se debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E a pergunta é: quem estava pedindo que ele fosse melhor que os pais dele? Alguém pediu para ele? Não, Deus não pediu que ele seja. Ou seja, a pessoa começa a se cobrar e a se culpar de forma desnecessária. A pessoa que muitas das vezes tem essa visão distorcida da vida, ela começa a atribuir a si mesmo a responsabilidade de fracassos seus e fracassos muitos de outros. A pessoa ficou doente porque eu não cuidei, não porque ela não se cuidou, é eu que não cuidei dela. Aconteceu isso, é porque eu sou idiota mesmo, é que eu não presto atenção nas coisas, é que eu sou assim. E aqui a gente tem Elias falando assim: eu não sou melhor que meus pais, eu não sirvo para nada mesmo. Culpa excessiva. Além disso, você vai notar que ele estava sem forças, a caminhada foi longa e aí de repente ele dormiu muito, sono desregulado. Tudo isso indica várias coisas que a gente encontra em pessoas que têm alguns quadros depressivos ou de transtornos. Por exemplo, na depressão a pessoa pode ter tanto hipersônia quanto insônia. Tanto ela pode dormir demais de forma que ela não consegue nem se levantar, não tem mais forças, quanto ela pode ter uma insônia. Ela deita a cabeça no travesseiro e ela não descansa, ela não relaxa, a mente dela não para, ela não consegue parar. Parece que a insônia vira sua companheira mais fiel, né? Não larga, a pessoa não, né? E quem não dorme direito não vive o dia direito. De tal forma que, irmãos, eu estou dizendo tudo isso aqui porque todas essas coisas, elas vão afetar a maneira como você vive a vida. Na verdade, a ideia desse evento, desse culto, é sobre a valorização da vida, o valor que a vida tem. Só que a pessoa que está mal, não está bem, ela vai dizer, não vem com essa de dizer que a vida é linda, de dizer que a vida é boa. Sabe por quê? Porque a perspectiva, o óculos com o qual ele está olhando a vida é diferente. Eu acho que essa é uma boa analogia. Pensa aqui que eu estou com óculos vermelho, eu veria tudo, só que mais avermelhado. Eu veria, se eu tivesse um óculos azul, eu veria tudo, só que mais azulado. Digamos que a pessoa que está caminhando para
essa tristeza, ela vê tudo de forma mais triste, lástima, de forma ruim. Ela não consegue olhar a vida da outra forma. Ela olha para o futuro, sabe o que ela vê? Nada. Ela não consegue enxergar nada. Ela não consegue enxergar a sua vocação, sua família, seus projetos. Ela nem tem mais projetos. Ela acha que é melhor que a vida simplesmente acabasse agora. Elias, ele não teve uma vontade de se suicidar, mas ele teve vontade de morrer. O que a gente entende dentro das áreas humanas de ideação suicida. Talvez a pessoa não tenha um plano, talvez a pessoa não tenha métodos, meios, mas ela tem pensamentos. Talvez ela diz, nossa, quem dera que eu simplesmente acabasse a minha vida, né? Só que olha que curioso, e aqui eu não vou me deter tanto, porque assim, eu sei que falar dessas coisas dá um desconforto. Dá um desconforto. Porque a pessoa, ela olha a vida dessa forma, de tal forma que ela não pensa em como será o amanhã. Ela não pensa que ela é importante. Elias, ele simplesmente falou, olha, eu não sou mais importante. É melhor que acabe mesmo, sabe? Sabe um dos pensamentos que vem a pessoa que tira a sua própria vida? É aquela da baixa autoestima excessiva, em que ela diz assim, eu acho que se eu morresse, eu não faria diferença no mundo. Ninguém se importaria, sabe? Minha família não vai se importar, meus amigos não vão se importar, minha namorada, minha esposa, não vai fazer diferença. Você é importante. Você é muito importante. Eu estou dizendo aqui para você no coletivo, mas também para você no individual. Você é importante. E você é importante para a pessoa certa. Ainda que você não seja importante para a pessoa que te deu a vida, ainda que surgisse a ideia da sua mãe se esquecer de você, a Bíblia vai dizer que Ele todavia não se esquece de você. A Ele você pode chamar de Pai. A Ele você pode dizer Papai. Porque para Deus você é importante. Então, se você veio aqui e conhece pessoas que estão assim, lembre ela do quanto ela é importante, do quanto ela é importante para você, do quanto ela já fez muitas coisas boas. A sua vida pode ter sido de vários fracassos e várias derrotas, mas também ela teve várias vitórias, senão você não estaria aqui. O problema é o modo como a gente olha, é o óculos que a gente está utilizando para enxergar a vida, de tal forma que a gente tem que mostrar a essas pessoas um outro olhar, aquilo que ela não está vendo, aquilo que ela não está enxergando. Ou então, sabe o que a gente faz para ajudar uma pessoa que está mal? Não é dar soluções. Deus aqui, Ele trata de Elias de uma forma tão meiga, de forma tão linda, que Ele escuta. O que você está fazendo aqui, Elias? O que está acontecendo? Ele deixa Elias falar. Processo terapêutico. Sabe qual é o problema? A gente está muito interessado em falar e pouco interessado em escutar. Eu gosto de um autor chamado Rubem Alves, que ele falou o seguinte: eu estou pensando em lançar um curso chamado Escutatória, porque está todo mundo pensando em como falar, pouca gente está querendo aprender a escutar. Quando alguém fala alguma coisa, você já associa aquilo que você vive, mas você não para o seu fluxo de pensamento para, deixa eu tentar entender o que realmente.
é ouvir com empatia, sem julgar, sem condenar, sem tentar dar soluções imediatas, como se a vida fosse simples, como se a vida fosse fácil, como se a solução de todos os problemas estivesse ali na sua mão. A vida não é assim. A vida tem seus altos e baixos, e o que você tem que mostrar para essa pessoa é que toda dor é por enquanto. Tem que mostrar para ela que, embora ela viva uma noite de tristeza, há uma manhã de alegria esperando por ela. Mostrar que, embora esteja difícil hoje, como o anjo diz a Elias, longa será a tua caminhada, ainda tem muita coisa para acontecer, ainda tem muita coisa para você viver, muita gente para você abençoar, muita gente para você tocar com a ajuda de Deus. Então, não pense que é o fim. Deus, Ele não quer te ver assim. Ele quer te mostrar que Ele vai te levar ao fim. Olha só que interessante. Elias foi o cara que desejou muito a morte. Ele desejou muito. Ele falou, eu quero morrer. Mas foi o cara que Deus falou assim, olha, nem morrer você vai. Ele desejou muito a morte, mas foi um dos homens que nem conheceu a morte. Aleluia! Foi o cara que foi arrebatado para um redemoinho. Olha que interessante como acontece o desenrolar das coisas, das situações. O que a gente pode aprender, irmãos, igreja? Hoje a gente vive tempos difíceis. Setembro Amarelo não é só em 2022. Você vai ver essa data repetir-se e esse tema continuar durante os próximos anos. Sabe por quê? A taxa de suicídio não diminui, ela aumenta. Se você pegar estatísticas relacionadas ao suicídio, 1999 ocorreram 90 mil suicídios no mundo. 2011, 1 milhão. Segundo a OMS, ocorrem 800 suicídios por ano. O que vocês já estão familiarizados dessas estatísticas, né? 1 a cada 40 segundos. Se você pega lá no Japão, onde tirar sua própria vida é até uma questão de honra, ocorrem 87 suicídios por dia. Então, 1 a cada 17 minutos, alguém dá cabo da sua vida lá. Ou seja, o que está acontecendo com a humanidade? Será que a gente não está aguentando mais viver? Será que os tempos estão ficando cada vez mais difíceis? De tal forma que eu oro a Deus para que a gente passe a olhar a vida de outra maneira. A gente entenda qual é o valor dela. Entenda qual é a nossa identidade nela, em Deus. De tal forma que eu quero conversar com você algumas coisinhas e aí eu termino, tá bom? Olha só que interessante. A primeira coisa que eu quero falar, olha o versículo de número 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Talvez você que esteja aqui mal, ou você que está conversando com alguém que esteja mal, a melhor coisa é você começar a fazer o básico, fazer pouco. Elias não estava nem comendo. O anjo falou assim: levanta-te, come, para que ele tivesse forças, com a energia daquela comida ele pudesse andar. Então faça o básico, faça o pouco, faça o essencial. A Bíblia vai dizer que quem é fiel no pouco, no muito Deus coloca. Então, se você tem dificuldades de percorrer os seus sonhos, os seus projetos, se você vem vindo em um fluxo de sonhos interrompidos, de relacionamentos que pararam,
Começa a fazer um pouquinho, começa a sair um pouco mais, comece a conversar um pouco mais, a socializar, comece a fazer o seu hobby que você não fazia há muito tempo, a sua habilidade. Talvez você seja muito bom em alguma coisa, de repente você simplesmente não teve mais prazer em fazer aquilo. Volta a cantar, volta a pregar, volta a ouvir música, volta a andar de skate, volta a lutar, volta a praticar um esporte, volta a fazer aquilo que você gostava de fazer. Por quê? A longa caminhada começa no primeiro passo. A escada que vai te levar a estar melhor começa no primeiro degrau. Então, concentre-se em fazer um pouco, que Deus vai te dar a força para você conseguir caminhar a sua longa jornada. Faça um pouco. Outra coisa, olha que interessante. A Bíblia vai dizer, no versículo de número 7, o anjo de novo fala assim: e o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come. Por quê? Porque será muito longo o caminho. E por que será muito longo o caminho? Se vocês virarem a página, a partir do versículo 15, Deus dá algumas recomendações para Elias. Ele diz assim: e o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu. Ou seja, Deus ele vai dar aqui uma série de instruções do que Elias tinha que fazer. Comece a praticar aquilo que você é bom, aquilo que Deus te chamou para fazer. Sabe por quê? A vida, ela tem o seu maior valor quando você aprende a sua utilidade, o seu desempenhar dos seus dons, daquilo que Deus deu à sua mão. Salomão ele diz em Eclesiastes 9:10: tudo que te vier a mão para fazer, faz-os conforme as tuas forças. Então, se veio a tua mão, faça, e faça bem feito. Faça de maneira que as pessoas se orgulhem, vejam o quão bem feito você faz e que Deus possa ser glorificado no teu feito. Paulo ele vai dizer em Atos 20:24: e em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria o ministério e a carreira que Deus me deu, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ou seja, comece a fazer aquilo que Deus te deu, os seus dons. Deus ele dá instruções a Elias: vai, longo será o teu caminho. Outra coisa, passe a perceber a presença de Deus em meio à sua dor. Vocês notaram a frase, a maneira como é construído esse texto? Ele diz assim: que fazes aqui, Elias? Ora, o que significa isso? O que fazes aqui, Elias? Não é a mesma coisa de eu dizer assim: que fazes aí, Elias? Se eu digo que fazes aí, Elias, significa que eu estou em um lugar, dizendo à pessoa que está em outro lugar: o que você está fazendo aí? Mas a Bíblia vai dizer que Deus ele pergunta assim: o que você está fazendo aqui, Elias? Você está na caverna, mas eu estou aqui com você também. Aleluia! Você está passando por um momento difícil, eu estou com você, eu estou segurando tua mão. Aleluia! Essa promessa da presença de Deus é uma das promessas mais lindas que nós temos nas Sagradas Escrituras, que é o Espírito Santo habitando dentro de nós, nos consolando, nos ajudando, nos fortalecendo em todas as circunstâncias. É por isso que a Bíblia vai dizer em Isaías 43, que quando passares pelas águas, estarei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, pelo fogo, ele não te queimarás, chama alguma arderá em ti. É por isso que Davi ele chega a dizer que ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte,
não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Eu gosto muito de um autor chamado John Wesley. Quando você pega para ler a biografia dele, ele morreu com 88 anos. E um dos seus últimos momentos, ele olha para trás, faz meio que uma retrospectiva antes da sua morte, e ele diz o seguinte: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Parece uma frase simples, meio corriqueira, mas se você prestar atenção no contexto em que ela foi dita, John Wesley, 88 anos, tendo criado vários hinários, livros, pregações, viajado muitos lugares falando da palavra de Deus, ele chega aos seus 88 anos e ele diz: olha, o melhor de tudo é que Deus está conosco. Ele olha para trás e ele diz assim: o melhor de tudo não foram os bens que eu adquiri, as pessoas que eu toquei, o melhor de tudo é que a presença de Deus nunca faltou na minha história, que Deus sempre está comigo. Esse é o melhor, a presença do Eterno. E ele vai dizer que se vós estiverdes em mim, eu estarei em vós. Então esteja em Deus, busque Ele, que com certeza a presença dele nunca vai faltar na sua vida. Você pode até passar momentos e noites difíceis, mas Ele vai dizer: o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui com você, me conta, pode falar. Eu estou aqui com você, ouvindo, te entendendo mais do que você entende a si mesmo. Eu estou percebendo a sua dor e eu estou te dizendo que a sua jornada é eu que estou preparando, que ela ainda vai ser longa. Muitas pessoas vão ser alcançadas por você, muitas pessoas vão ser tocadas, porque você é importante, especialmente para mim. Sabe, tem um texto que eu acho muito belo na Escritura, que é Hebreus 12, que ele diz assim, que nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço do pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aí chega o versículo 2: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sabe o que eu acho interessante? Hebreus 11, ele dá um relato de grandes heróis da fé, de grandes homens que venceram por meio da fé. No versículo 12 ele diz: você também tem que vencer por meio da fé. E aí ele cita o maior de todos, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo estava proposto, suportou a cruz e a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Sabe o que esse texto está dizendo? O qual o suportou a afronta e o desprezo pelo gozo que lhe estava proposto. Sabe qual era o gozo que estava proposto a Jesus? Você. Sabe o que fez Jesus passar as chicotadas, o escárnio, que fez Jesus enfrentar tudo, a cruz? É porque estando na cruz ele ia poder ganhar você, e essa era a sua alegria, poder criar um povo que iria adorar a Ele, criar um povo que iria ser salvo por meio do seu sangue. Então ele diz para mim e para você: eu não desisti de você, então não desista de mim. Continue caminhando a carreira que eu propus a você, por meio da fé. Olha para mim, eu sou a tua inspiração, aquele que te inspira a ação. Eu sou a tua motivação, porque quem tem em Deus motivação para caminhar, terá motivação para caminhar o resto da vida. Você pode até caminhar por algum tempo com algumas motivações externas,
Mas se você tem em Deus sua motivação, você continua, você vai em frente por meio da fé. De tal forma que eu acredito que esse texto ele revela mais uma coisa. Pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. Depois Deus leva Elias para voltar. Ele estava no deserto. Deus leva ele de novo a desempenhar o seu dom com as pessoas. Sabe o que é interessante na Bíblia Sagrada? Quando Deus cria o homem, Gênesis 1, 2 e 3, o relato da criação, cada animal tinha sua companheira. E o homem tinha quem? Tinha Deus. Só que Deus, ele faz um diagnóstico. Não é bom que o homem viva só, esteja só. Não é bom. Isso não é um diagnóstico do próprio homem. Não é o homem que diz: nossa, é muito ruim estar aqui só. Não, é um diagnóstico do próprio Deus. Não é bom que o homem esteja só. Sabe por quê? Quando trata-se de relacionamentos, nem Deus basta. Deus, Ele criou um igual para você. E eu não estou falando aqui de casamento exatamente. Eu estou falando de pessoas boas para estarem ao seu lado. É claro que você não vai estar com todo mundo. Aliás, você tem que estar com todos, mas ser com poucos. Você tem que desempenhar a sua relação com as pessoas, mas você tem que saber quem vai ser o seu amigo, o seu parceiro de jornada. É por isso que Provérbios diz, em Provérbios 13, 20, quem anda com sábios, tornar-se-á sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. Ou seja, se eu tenho um amigo que ele é sábio e eu ando com ele, o que vai acontecer comigo? Eu vou me tornar mais sábio. Agora, se eu tenho um amigo que só é tolo, o que vai acontecer comigo? Eu vou virar um tolinho, e o tolo sofre o dano. Então, saiba escolher bem as suas amizades. Mas sabe qual é a importância de uma boa amizade? Aqui eu quero citar o exemplo de Paulo. Se você ler 2 Coríntios 1, Paulo ele diz assim no versículo de número 8: eu não quero, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Acaia. Que ele diz que quase que da vida ele se desesperou. É da Acaia? Da Ásia. Quase que da vida ele se desesperou. Eu não creio que Paulo ele tenha tido vontade de tirar sua própria vida, mas eu acho que chegou a algum ponto na sua vida que eu acho que ele desejou a morte. Olha o versículo de número 9. Olha que interessante. O que diz? Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ou seja, a tribulação que veio a ele foi tão grande que ele falou: olha, quase que da vida a gente se desespera, a gente acha que ia ser o fim, a sentença de morte estava sobre nós, para que a gente não confiássemos em nós mesmos, mas a gente confiasse em Deus, que até dos mortos Ele dá vida. De tal forma que ele saiu desse momento de dificuldade. É por isso que ele começa o seu relato em 2 Coríntios 1, 4, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. E aí o versículo 4 ele diz que nos consola na nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a mesma consolação que de Deus mesmo somos consolados. Deixa eu falar um pouquinho mais devagar, né? Ou seja, Deus, Ele me consola na minha tribulação, para que eu possa consolar outras pessoas que estão em tribulações semelhantes à minha. E de que maneira Deus consolou o apóstolo Paulo? Você quer saber? 2 Coríntios 7, versículo 5. A Bíblia vai dizer que
Quando ele chegou a Éfeso, ele não teve descanso algum. Por fora combates, por dentro temores. Mas a Bíblia vai dizer no versículo 6: mas Deus, que consola os abatidos, me enviou a Tito. Ou seja, de que maneira Deus consolou? Colocando um igual, alguém para estar do lado dele. Olha só, ninguém pode tudo sozinho. Você não é tão inteligente quanto você pensa. Você não é tão forte quanto você pensa. Você não tem todos os recursos, todo o dinheiro que você acha que vai trazer solução aos seus problemas. Você precisa de alguém. Você precisa de um bom amigo. A Bíblia vai dizer em Provérbios 17 que em todo o tempo ama um amigo e na angústia nasce um irmão. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes 4:9 que é melhor serem dois do que em um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque caindo um, outro levanta. Agora, ai daquele que estiver só caindo, quem o levantará? Ou seja, você precisa de pessoas, e quem melhor do que a igreja? A família de Deus, aquele que está aqui para te acolher, para te entender, para te ajudar. A igreja deveria ser esse lugar onde a gente pode compartilhar as nossas tristezas. A maior dificuldade em tratar doenças psicológicas é porque muitas das vezes dentro da igreja a pessoa, além de estar doente, é culpada de estar doente. A pessoa, além de estar triste, é culpada de ter a tristeza. Oh, meu Deus do céu! E esse desânimo todo aí? E essa preguiça? E esse drama? Não vai dar legalidade para o diabo. Olha o demônio, está falando no seu ouvido. De tal forma que a gente precisa entender que depressão, transtornos psicológicos é uma doença, para que a gente possa ajudar essas pessoas. Termino dizendo que o choro, ele dura uma noite. A alegria, ela vem no amanhã. Isso significa que na vida você vai ter derrota, luta, tristeza, dificuldade, mas você vai também ter vitória, alegria, esperança. Não pense que agora acabou tudo. Ainda tem um futuro, tem um projeto, tem coisas para acontecer. Confie em Deus. Confia que Ele vai te ajudar. Desempenhe o seu dom. Volte a se relacionar. Volte para Deus. Porque se você é importante para Ele, você é importante para a pessoa certa. Se de repente você parou de vir para a igreja, parou de frequentar, volte. Porque grandes coisas Deus tem para te mostrar. Meus irmãos, eu oro para que as igrejas estejam cada vez mais preparadas a tratar desse tema. Eu oro para que você que está aqui encontre em Deus a motivação para continuar. A vida muitas das vezes nos pega de surpresa, mas a gente tem que estar preparado para lidar com as durezas da vida. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém?